Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Apenas fazendo um aviso mais de caráter geral, estou corrigindo as provas de vocês tiveram as provas na semana passada, não é? Então estou corrigindo ainda as provas de vocês, assim como as provas da turma 2, que é lá da terça-feira. E na semana que vem eu espero ter todas elas corrigidas, tudo certinho, liberadas as notas, para vocês poderem visualizar o desempenho. Eu confesso que eu não curto muito conversar sobre a prova quando eu não corrigi todas as questões, porque eu gosto de analisar as questões com mais profundidade, gosto de verificar quais foram os pontos mais acertados, os pontos a melhorar, e com base nisso aí sim, eu venho e converso com vocês sobre a prova, né? Então, hoje eu não pretendo conversar sobre a avaliação em si, embora eu já tenha uma ideia do desempenho de vocês, que foi um desempenho bom, não posso dizer que foi ruim não, foi muito bom. Claro, alguns pontos a melhorar até onde eu vi, mas eu quero ter uma ideia um pouquinho mais completa do desempenho de vocês. Por isso, eu vou deixar para a semana que vem, na quinta-feira, aí eu começo a aula falando sobre a prova de vocês, apresentando as questões, apresentando os padrões de resposta, para vocês poderem ter uma ideia do desempenho de vocês e, claro, com a nota já publicada, aí sim vocês vão ter uma ideia mais clara, né, de todo o desempenho, tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo, tá bom? Mas foram bem, fico muito feliz aí, vocês conseguiram pegar bem o fio da meada. E agora está na hora de nós evoluirmos um pouco mais na nossa análise. Hoje vai ser a última etapa histórica. E na aula que vem, depois de falarmos sobre a prova, a gente vai falar sobre um tema que é bastante instigante nos dias atuais, que é a ética na ciência. Nós vamos ter uma série de elementos, até mesmo da história, para exemplificar para vocês que mesmo os nossos cientistas mais renomados passaram por alguns apertos com relação à ética na ciência. Mas a gente vai conversar sobre isso mais na semana que vem. Nesta semana, ainda tem um pouquinho de história para conversar com vocês. E lembrando daquilo que nós já vimos, né? Nós estamos num ponto histórico Idade Moderna, na Idade Moderna, né? Claro que neste comecinho aqui da aula, vocês estão vendo que nós ainda estamos no século XVIII, ainda é a Idade Moderna, uma vez que a transição para a Idade Contemporânea, segundo alguns historiadores, está mais ligado à questão da Revolução Francesa, que foi mais para o finzinho ali do século XVIII, e outros já dizem que não foi exatamente a Revolução Francesa o marco de transição, que foi a Revolução Industrial. Mas a Revolução Industrial em si, ela é muito próxima da Revolução Francesa. Em 1784, por exemplo, nós tivemos um dos maiores marcos da Revolução Francesa, enquanto que a Revolução Industrial, já em 1790, nós já tínhamos alguma coisa acontecendo. Aliás, em 1802, 1803, inclusive nós tivemos as próprias máquinas agrícolas sendo criadas, né, o que foi também um marco da Revolução Industrial. Então a gente está falando sobre eventos muito próximos, né? Independente de qual seja, a transição que existiu entre Idade Moderna e Idade Contemporânea foi no finalzinho do século XVIII. Mas antes disso, claro, aconteceram alguns eventos ainda dentro da Idade Moderna, né, que são bastante interessantes de serem visualizados. E dentro da Idade Moderna, vocês lembram muito bem, a gente conversou sobre metodologia científica. Nós apresentamos para vocês todos os tipos de pesquisa que vocês podem evidenciar. Temos a pesquisa observacional, temos a pesquisa experimental, nós temos todos os atributos que fazem de um bom artigo científico ser um bom artigo científico por conta de seu título bem elaborado, por conta de seu resumo bem estruturado, por conta da introdução que apresenta um bom contexto, por conta do método que é bastante detalhado a ponto de permitir com que outros pesquisadores possam repetir a sua metodologia e terem as mesmas perspectivas de resultados e, logicamente, os próprios resultados. Uma vez que são muito bem descritos, eles representam todo o universo que foi pesquisado dentro da pesquisa e, com base nisso, a gente pode chegar a uma boa conclusão
permeada também pelas referências de literatura, né, que nós também já discutimos com vocês sobre a necessidade de termos as referências de literatura. Afinal, toda discussão de resultados é feita pautada em cima de literaturas, né? Tendo este momento passado, nós já compreendemos a metodologia, nós compreendemos, inclusive, o que faz de um artigo ser um bom artigo, e com essa base vocês já estão conseguindo desenvolver as teses de vocês, né, as teorias. Agora está na hora de falar sobre todo esse novo espectro histórico da nossa ciência moderna. Começando ali pelo nosso século XVII. Tá? Esse século XVII, como vocês podem visualizar, nós tivemos uma revolução muito grande em termos de astronômica. Né? Cosmologia, ela foi bastante evidenciada com a fixação do Sol como a nossa estrela, a Terra orbitando o Sol, e inclusive uma órbita que não é exatamente uma órbita circular, uma órbita elíptica, na qual nós temos alguns momentos do ano em que nós estamos bastante próximos ao Sol, bastante próximos entre aspas, logicamente, são 150 milhões, desculpem, 150 milhões de quilômetros, em outros momentos nós estamos mais longe, mais distantes, né? Entretanto, a média de distância é de 150 milhões de quilômetros, e isso foi estabelecido por uma série de pensadores à época, dada a instrumentação que eles mesmos desenvolveram. Nós temos aqui alguns nomes bem interessantes para a gente poder trazer para vocês, claro que nem todos eles são dessa época, tá? Nós tivemos, em princípio, a cosmologia explicativa, que é justamente dessa época, da Idade Moderna, versus a astronomia descritiva. Então, quem era representante de um movimento, quem era representante de outro movimento? Ptolomeu e Aristóteles, eles descreviam o cosmos muito mais no caráter de vou descrever o que eu estou vendo. Porém, logicamente, estes personagens que eram da Idade Antiga, eles não tinham a instrumentação e nem todo o desenvolvimento científico que nós percebemos que foi desenvolvido nessa época tão transgressora em termos de desenvolvimento mesmo da ciência. Transgressora no sentido, já pensando um pouquinho aí no Leonardo da Vinci, transgressora no sentido de pensarmos até mesmo fora da casinha, de não ficarmos somente naquilo que nós vemos, mas evidenciarmos fenômenos que estejam ligados a questões que nós não conseguimos enxergar ou nós não conseguimos visualizar com facilidade, né? Você se lembra muito bem que o Leonardo da Vinci foi uma das primeiras personalidades da história que gostariam de evidenciar o que havia debaixo das águas, pois ele prototipou a primeira roupa de mergulho, e também foi a primeira pessoa que queria evidenciar o que havia nos céus, uma vez que ele também prototipou as primeiras máquinas voadoras, que infelizmente não voaram à época dele. Então, esta época transgressora da ciência, que fugiu dos limites daquilo que o ser humano observava, é uma época na qual a cosmologia se tornou mais explicativa. Além, claro, de nós termos um outro conceito, que era uma cosmologia especulativa, muito mais com Kepler. Depois, a astronomia física e explicativa, também com Kepler, conexão astronomia e cosmologia, e a mecânica celeste, que aí apareceram Newton, Laplace, que começaram a discutir um pouquinho sobre a astrofísica, né? Então aqui nós temos algumas imagens, né? Por exemplo, aqui nós temos o Thomas Wright, uma teoria da nova hipótese do universo. Vejam que a questão era tão transgressora da realidade, os pensadores já estavam pensando tão fora da casinha, claro, com todo o processo de evidenciação científica, que com base nas suas observações, eles criavam hipóteses sobre a própria origem do universo, neste material aqui, né? E à direita é o Bernard de Fontenelle, que estudou também essa questão da cosmologia, só que muito mais focada na pluralidade dos mundos, ou seja, com base no pensamento descritivo, mas também dedutivo, o próprio Fontenelle quis verificar se havia a possibilidade de outros planetas, à semelhança da Terra, também resguardarem vida,
Algo que à época não era possível de se evidenciar, mas já no século XX nós verificamos que pelo menos nos planetas mais próximos a gente ainda não evidenciou vida. Muito embora quanto mais nós fuçamos, quanto maior é a tecnologia que nós desenvolvemos, maiores evidências são encontradas de que pode ser que nós não tenhamos vida. Por exemplo, em Marte, em Vênus, nos outros planetas, pode ser, mas pelo menos evidências nós temos. Por quê? Existem os mesmos elementos que promoveram a vida num princípio de Terra, de acordo, logicamente, com os primeiros estudos aqui de Thomas Wright. Inclusive, foi dele as primeiras ideias sobre como que a Terra se formou fora de toda aquela questão criacionista. O criacionismo, como todo mundo sabe, é a versão bíblica da criação da Terra, e basicamente nós percebemos uma situação na qual, no criacionismo, os personagens terrenos eles foram criados após os recursos terrenos. Então, primeiro se criou o planeta, se criou o mundo, depois os seres é que foram criados. Quando nós falamos sobre o evolucionismo, em princípio não havia nada, e nós formamos inicialmente os primeiros seres monocelulares ou unicelulares. Thomas Wright, já naquela época, já no século XVII, ele estava evidenciando essa situação, o que foi algo assim muito moderno, de fato, um pensamento muito avante a seu tempo, coisa que até alguns cientistas posteriores a ele questionaram, olha, mas você não tem tantas evidências, mas os seus argumentos são bastante intrigantes, são bastante interessantes, correto? Bom, frente a isso, além de todos os outros elementos, nós temos ali também, já no século, ainda, né, no século XVII, o nascimento da anatomia moderna, com Versalho e outros. A medicina moderna com Harvey, Aristóteles, Hipócrates e Galeno eram os antigos referenciais da questão da própria anatomia humana, né? E o Harvey, à época, ele descreveu com tanta precisão várias questões ligadas ao organismo humano que ele se tornou, à época, e ainda é hoje, uma das referências bastante citadas ali nos cursos da saúde, né? Principalmente com relação à circulação humana. Século XVII e a Revolução Científica. Aliás, até foi tema de um dos nossos estudantes, né? Não sei se foi dessa turma, se foi da outra, que ele me salientou assim, professor, a gente falou de Idade Moderna, mas nós não falamos sobre a Revolução Científica. Por exemplo, Galileu, Copérnico e etc., né? Bom, nós não falamos, porque a gente está tentando resumir essa história ao máximo, afinal, nós estamos falando de uma série de acontecimentos históricos bastante interessantes que nos trazem evidências sobre a própria evolução da ciência. Então, alguns temas podem ficar realmente mais sombreados, eu diria, né? Mas não é nada assim complicado de entender. É porque naquele momento histórico aquilo não nos era interessante. Nesta etapa já é mais interessante, porque a gente já começa a compreender que essa revolução científica em todas as áreas, na questão da medicina, na questão da farmacologia, até mesmo na área de ciências agrárias, por que não? Advindo dos conhecimentos que nós tivemos a partir ali da nossa Idade Média, principalmente com a rotação de culturas, né? Foi algo bastante interessante de se evidenciar. Então, nós chegamos a um determinado ponto, passado aqui por Coiré, por Butterfield e por Rupert Hall, que descreveram todo esse movimento, né, da Revolução Científica à época, nós chegamos a um momento do Iluminismo, que é um momento no qual o ser humano, entre aspas, ok, entrou em tilt. O que isso significa? O nível de conhecimentos obtidos pelo ser humano foi tão elevado, foi tão, digamos, complexo, houve uma complexação tão elevada do nível de conhecimento do ser humano, que o ser humano passou a compreender que a própria velocidade da geração do conhecimento estava atrapalhando o aprendizado, estava atrapalhando a sua própria compreensão de mundo. E quando a gente fala da relação do ser humano com a ciência, nós estamos falando, de fato, sobre a relação do ser humano com o seu próprio aprendizado.
Uma vez que, você sabe muito bem, é característica do ser humano essa questão da curiosidade. O ser humano sempre é muito curioso com relação ao mundo que o cerca. Então, ele precisa ter também um ritmo de aceleração que é condizente ao grau de compreensão de seus fenômenos. Agora, o que vai acontecer com este ser humano a partir do momento em que o mundo ao seu redor sobrepuja a sua própria capacidade de compreensão do conhecimento? O ser humano passa a entrar, como eu disse, entre aspas, em tilt. Então aí nós estamos frente a uma situação na qual foi o primeiro momento da história que o ser humano parou para refletir sobre a estruturação do conhecimento. É diferente daquilo que nós mencionamos quando nós falamos sobre a metodologia científica e a própria filosofia da ciência. Lá no comecinho da Idade Moderna, quando o ser humano passou a criar ciência sobre a ciência, esse foi um momento a partir do qual nós pudemos compreender exatamente quais são os atributos de um conhecimento científico, contrapondo com o conhecimento empírico. Nesse momento, não, já estamos nos aproximando do século XVIII, indo para o século XIX, inclusive, e neste momento, o ser humano já estava adquirindo muitos conhecimentos. Ele não sabia como sistematizar os conhecimentos, como criar, sim, como gerar conhecimento científico, sim, mas como sistematizar os conhecimentos em áreas correlacionadas, ele ainda não sabia. E a partir daí é que a gente entrou nos pensamentos da Revolução Científica, que são alguns destes que eu estou colocando para vocês, que não existe nada parecido com a Revolução Científica, que gerou o movimento iluminista. Por exemplo, no que a gente tem em termos historiográficos, em termos literários, sobre a Revolução Científica, nós temos 4 critérios e 4 estágios para compreendermos como que isso evoluiu e como que isso culminou ali no nosso iluminismo, né? Em primeiro, nós temos a mudança conceitual individual, mudança conceitual no sentido de compreender que o ser humano ele não pode simplesmente ficar focado numa única área do conhecimento. Se ele quer ser um ser humano libertado, se ele quer ser um ser humano que consegue ter uma compreensão mais global dos fenômenos, ele não pode ficar focado somente numa área. E essa noção de não ficar somente focado numa área é uma mudança conceitual. Uma mudança na qual faz com que praticamente o ser humano se obrigue a aprender outras coisas, muito mais como um sentimento de culpa. Se ele sabe muito bem só sobre uma coisa, só sobre uma área do conhecimento, ele se sente na obrigação de observar também os conhecimentos de outras áreas para se tornar realmente sábio, sapiente, para se tornar realmente crítico com relação ao fenômeno que está sendo avaliado, né? Além disso, o compromisso com o novo programa, que é o novo paradigma dessa revolução científica, a formulação explícita e o registro de seu conhecimento e a difusão. Então, agora, não basta simplesmente nós guardarmos uma interpretação dos fenômenos para nós mesmos. Basicamente, a formulação explícita e o registro desse conhecimento se tornaram muito mais importantes. Então, este foi o ponto que fez com que a revolução científica gerasse o tilt, o qual eu estava mencionando. Ou seja, todos os pensadores da época não simplesmente pensaram, não guardaram conhecimento para si ou para poucos, os próximos que estavam a eles, né, próximos a eles. Basicamente, houve um princípio de publicações que se tornaram posteriormente publicações em massa. E aí surgiram as mais diversificadas bibliotecas, nos mais diversificados temas, de modo que nós chegamos à conclusão de que o iluminismo ele foi um mal necessário. Mas por que mal necessário, né? Por que a gente está colocando aqui o iluminismo como um mal necessário? Pelo menos no momento a partir do qual o iluminismo surgiu,
ele não foi colocado como um mal, ou não foi criado como um mal. Foi uma ideia muito interessante, afinal, se eu tenho conhecimentos diversificados que se encontram, por exemplo, espalhados sobre uma mesa, é interessante que nós possamos colocar nas mesmas áreas conhecimentos que são similares. Então, por exemplo, se nós temos conhecimentos da área de anatomia, se nós temos conhecimentos da área de farmacologia, se nós temos conhecimentos da área de saúde como um todo, eles passam a integrar uma grande área da ciência. Assim como nós aqui das ciências agrárias, né? Nós temos o conhecimento ligado a grandes culturas, nós temos o conhecimento ligado ao manejo de solos, nós temos o conhecimento ligado ao manejo dos animais, ao trato das doenças dos animais, e estes conhecimentos todos passaram a ser sistematizados em uma única grande área, chamada de ciências agrárias. Então, todos estes elementos, essas áreas da ciência que foram criadas naquele momento, foram necessárias no sentido de permitir com que o ser humano pudesse visualizar todo o universo de conhecimentos que ele mesmo gerou naquele momento. Então não foi ruim. Ruim foi o que aconteceu depois. Porque vocês vão de concordar, né? Essa questão de sistematizarmos o conhecimento é como se fosse... Vamos tentar criar uma analogia diferente, que eu sempre crio em sala de aula, e essa é a primeira vez que eu estou criando aqui online. Vamos supor que nós estamos em um barco, reflitam aí vocês, nós estamos em um barco, né? E neste barco, nós estamos flutuando sobre um oceano, que é um oceano de conhecimentos. Tá? Só que o oceano não tem conhecimentos espalhados, né? Desorganizados. Os conhecimentos eles estão organizados em colunas. Cada coluna d'água representa uma área. Vocês que estão me assistindo resolveram parar o barco justamente em cima da coluninha zootecnia. E aí vocês querem aprender sobre zootecnia, vocês estão aqui para isso. O aprendizado na zootecnia faz com que vocês vistam a roupa de mergulho de vocês e comecem a mergulhar nessa coluninha do conhecimento. Só que essa roupinha de mergulho, ela não é das mais especializadas. Por quê? A analogia que eu faço com a roupa de mergulho é o conhecimento prévio que vocês têm, que também foi aprendido de uma maneira muito compartimentada. Ou seja, não há uma conversa entre história, entre geografia, entre português, entre matemática, que são caixinhas fechadas, separadas. Então a roupa de mergulho de vocês é muito frágil. Logo nos primeiros metros do mergulho de vocês já sentem essa pressão de estarem mergulhando cada vez mais fundo nessa área do conhecimento chamada zootecnia. De maneira que vocês não têm um visor, não têm uma máscara, e olham para os lados, e todo mundo sabe que quando você está debaixo d'água, você abre os seus olhos, a visão é muito turva. A gente não consegue enxergar as coisas com a clareza como aqui no ar, né? Como na atmosfera de maneira geral. Do lado de vocês tem uma série de outras colunas. Tem a coluna da veterinária, tem a coluna da agronomia, tem a coluna da matemática, tem a coluna da geografia. Tem colunas que, de certa maneira, se relacionariam com a zootecnia. Só que vocês não estão enxergando direito. Por quê? Vocês foram condicionados a mergulhar somente nessa coluninha. Vai dar em algum lugar este mergulho? Certamente que vai. Agora, quanto mais vocês mergulham, maior é a pressão dessa mesma coluna e das colunas laterais. Vocês enxergam cada vez menos as outras áreas do conhecimento. Enxergam cada vez mais a zootecnia. Chegou num determinado ponto dessa coluna, vocês se formaram. Opa, pegaram um diploma, são zootecnistas. Tá, mas com a zootecnia, vocês são capazes de usar o conhecimento das outras áreas para resolver problemas que estejam relacionados à zootecnia? Por meio deste exemplo,
nós podemos afirmar que não. Vocês só vão conseguir resolver problemas que sejam de caráter estritamente da zootecnia, com aquilo que vocês aprenderam, sem se utilizar de outros conhecimentos que poderiam ser interessantes para a vida de vocês, como, por exemplo, conhecimentos ligados à ética, conhecimentos ligados a cálculo, conhecimentos ligados à física, que eu imagino que vocês devam estar aprendendo agora, e a maioria de vocês deve estar pensando, puxa, por que eu estou aprendendo isso? Até mesmo com a filosofia da ciência, óbvio. Deve ter alguém pensando aí do outro lado, poxa, mas por que eu estou aprendendo isso, afinal? Para que isso vai me servir? É porque nós fomos condicionados, via conhecimento, educacionalmente falando, a aprender todas essas áreas do conhecimento em separado. E qual foi a origem disso? Revolução Científica e o Iluminismo. O Iluminismo separou os conhecimentos. Volto a dizer, não foi ruim. Permitiu com que os seres humanos se aperfeiçoassem drasticamente apenas em algumas áreas do conhecimento. Porque imagina, se para o ser humano se tornasse, ou se tornar, melhor dizendo, um profissional fidalgo, né, que é aquele profissional que entendia muito de muitas coisas, cada vez mais isso iria ser difícil. Porque o nível de conhecimentos que estavam sendo gerados séculos 17, 18, 19 era muito grande. Então nós não tínhamos tempo hábil para aprender tudo. E isso poderia, inclusive, causar diversas frustrações. Então, o ser humano decidiu: eu não preciso saber de tudo. Basta que eu saiba apenas de um conjunto de conhecimentos, me especialize neste conjunto, e a partir daí eu me torno um profissional. Um médico, um farmacêutico, um físico, um astrônomo, um biólogo. Poxa, que bom! Partimos do princípio, então, que no final desse processo, todos esses profissionais iriam colaborar entre si para que o conhecimento fosse compartilhado e regenerado para as futuras gerações. Isso acontece. Eu sou parte desse movimento, ou seja, eu recebi os conhecimentos, estou compartilhando o conhecimento com vocês, de acordo com uma visão também pessoal, particularizada, mas estou trazendo conhecimentos para que vocês possam utilizar e, quem sabe, propagar esse conhecimento para as novas gerações. Agora, será que a gente está conseguindo transformar essa visão das caixinhas? Esse que é o ponto. Ao meu ver, não. Quer dizer, cada caixinha fechada, né? Eu aprendo física, vou aprender a lei dos movimentos, vou aprender a parte elétrica, vou aprender a parte de termodinâmica, e aquilo fica encerrado naquela caixinha. É uma disciplina. Física 1, zootecnia. Cálculo diferencial e integral. Vocês aprendem isso esse ano, eu imagino. Tá lá, aquela caixinha fechada. Puxa, eu estou aprendendo limites, estou aprendendo determinantes, estou aprendendo função composta. Mas para que aquilo serve? Não é? A gente aprende as coisas herméticas dessa maneira e isso faz com que nós não enxergamos a sistematização do conhecimento ou o fato dos conhecimentos eles precisarem ser integrados. E para piorar, vamos continuar na nossa coluninha para provar que nós estamos, entre aspas, ok? Decadentes por fruto disso que vocês estão vendo, que é a Revolução Científica. Chegamos lá na graduação, finalizamos a graduação, temos o diploma. Mas a gente trabalha, sente que o conhecimento que a gente tem não é um conhecimento muito aprofundado ainda, então a gente parte para fazer especialização ou mestrado. É como se a gente ainda permanecesse naquela coluninha, só que mergulhando cada vez mais fundo. E quando a gente está lá no fundo, 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidade, isso se o ser humano conseguisse mergulhar sem equipamento, ok? Eu estou aqui simulando uma situação. O ser humano só consegue mergulhar sem equipamento em termos de recorde por volta de 280 metros, não mais que isso, tá? Mas vamos supor que ele conseguiu. Chegou lá a 3.000, 4.000 metros de profundidade, só que ele está sem ar, ele está ficando sufocado. Mas o objetivo está ali, né?
Eu já não aprendo mais zootecnia. Eu vou me tornar mestre em forragicultura. A zootecnia, que é uma área do conhecimento desse tamanho, como vocês estão vendo aqui nas minhas mãos, ela se torna afunilada. Eita, afunilada. Aquele que se torna mestre naquela área começa a se esquecer das outras áreas do conhecimento dentro da própria zootecnia. Ele começa a investigar um ponto muito pequeno da grande área de ciência chamada zootecnia. Aí ele parte para o doutorado. O doutorado piora muito mais, porque daí ele vai investigar só um pequeno fenômeno dentro da área de forragicultura, se esquecendo dos demais. E aí, se você pergunta para este doutor em forragicultura, qual é a lógica de engorda dos animais quando nós nos utilizamos de um concentrado? Ele vai começar a pensar e vai falar, mas caramba, concentrado? Eu não estudei sobre isso no meu mestrado, eu não estudei sobre isso no meu doutorado. Eu só sei sobre forragicultura. Então, o que está acontecendo hoje, e até está promovendo cada vez mais, ao meu ver, uma decadência da ciência por falta de interrelacionamentos entre os conhecimentos, é que nós estamos, sim, formando doutores. Nós estamos, sim, preocupados com a formação de mão de obra qualificada. Porém, essa mão de obra está ficando tão específica que ela passa a não ter aplicabilidade no mercado. Ela passa a não resolver as problemáticas que nós já temos e outras que podem surgir. Isto é fruto da Revolução Científica. Infelizmente. Mas por que é fruto? Primeiro, porque gerou-se o iluminismo e essa compartimentalização do conhecimento. E segundo, porque a gente focou muito neste item aqui, ó. Formulação explícita, registro e difusão. Hoje um profissional, um pesquisador, ele vale muito mais pelos artigos que ele publica do que simplesmente pelo caráter de conhecimento que ele possui. Se ele for um pesquisador que tem uma visão sistêmica do mundo, que é fora da casinha, que é fora da curva, ele não é tão valorizado quanto um profissional, pesquisador, que tem produtividade nível 2 ou nível 1 no CNPq, que publica pra caramba. E essa visão da ciência começou aqui, ó, pelos estudos de Bernard Cohen, lá na Idade Moderna, finzinho da Idade Moderna, ainda século XVII. Deste modo, a gente pode dizer para vocês que houve uma ascensão disso aqui que vocês estão vendo. Ó. Imagem mecanicista do mundo. Cada areazinha da ciência, mecânica, ótica, mecânica de fluidos, cosmologia, astronomia, meteorologia, química, medicina, fisiologia, ciência política, economia, embriologia e um monte de áreas, elas foram criadas justamente para a compreensão dos fenômenos que são ligados a elas. Claro. Mas a partir dessa criação, aquilo que o ser humano enxergava como um fenômeno mais sistêmico passou a ser um fenômeno mais restrito. E isso acaba gerando um desinteresse em fenômenos de caráter mais geral, que poderiam ser melhor explicados quando o conhecimento é visualizado de maneira mais geral. Por vezes, é melhor você ter um conhecimento básico de várias coisas, isso te dá mais ferramentas para você trabalhar, para você investigar, do que ter um conhecimento muito mecânico e aprofundado sobre uma única área. Ok, você vai ser um excelente doutor na área de produção de leite. Mas tá, e se eu precisar de um profissional que tenha uma compreensão sobre a relação da nutrição do solo com a forragicultura? Esse doutor em produção de leite vai me ajudar? Não vai. Este mecanicismo começou aqui, Idade Moderna, finzinho da Idade Moderna e transposição para a nossa idade contemporânea.
Outros traços, né? Só para colocar para vocês aqui. Desenvolvimento do cálculo diferencial e integral é da Idade Moderna. Olha esses caras aí, vocês já ouviram falar sobre eles, né? Newton, Leibniz, Fermat, Wallis, Gregory Barrow, Bernoulli. Bernoulli, inclusive, a gente utiliza muito na agronomia para fazer cálculos de hidráulica, para podermos montar os nossos sistemas de irrigação e drenagem, principalmente, né? O teorema de Bernoulli, inclusive, ele estabelece pressão nas tubulações, perdas de carga e etc. Né? É interessante? Sim. Mas se eu tiver um doutor em irrigação, ele vai só saber resolver problemas de irrigação. Se eu tiver algum problema relacionado à economia rural, não vou poder contar com ele. Nessa época também nós tivemos um outro traço que foi muito interessante, que foi o desenvolvimento de novos instrumentos científicos, dando novas formas de acesso a domínio dos fenômenos. Então, aquilo que nós evidenciávamos apenas por simples evidências, passaram a ser observados de uma maneira muito mais próxima. Isso que vocês estão vendo aqui é apenas uma réplica do microscópio de Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. E aqui, claro, o corte que este pesquisador observou de uma planta. Isso aqui é uma planta, professor? É. Isso aqui, na verdade, é uma secção transversal de um freixo. Aqui nós temos a parte externa, que são as células que correspondem ao floema, e aqui embaixo as células que correspondem ao xilema, que são bem mais calibrosas, né? Floema e xilema, professor, o que que é? Bom, vocês precisam se lembrar lá da botânica, floema e xilema são vasos condutores. Os xilemas são os vasos calibrosos que se concentram mais no centro dos caules e são responsáveis por mandar, podemos assim dizer, a seiva bruta do solo às folhas, para nutrir a planta e permitir a fotossíntese. Já o floema são os tecidos mais externos, eles permitem, por gravidade, a descendência da seiva elaborada, que basicamente pode ser glicose, frutose, ou podem ser até outros sacarídeos interessantes, por exemplo, o amido, no caso da batata. Quando você faz o plantio de uma batata, o tubérculo, que se encontra abaixo do nível do solo, vai absorvendo o amido, que é produzido lá na parte aérea, lá nas folhas. E esse amido precisa passar por essas células do floema. Então, aquilo que nós simplesmente evidenciávamos de uma forma assim, muito qualitativa, sem muito aprofundamento, a partir de toda a instrumentação desenvolvida na Idade Moderna, nós conseguimos aproximar a análise destes fenômenos. Opa, nós voltamos. A questão da ótica, o laboratório de Boyle, estudo sobre pneumática, ótica, e aqui vocês estão vendo uma representação esquemática de um processo de decomposição dos raios luminosos. A partir de uma luz integral, que seria a luz branca, nós temos a decomposição em comprimentos de ondas diferentes. Nessa época, isso colocando aí por um prisma, né? Nessa época, muitos que trabalhavam na física, na ótica, né, pensavam, puxa, essa luz que vem do Sol, ela não pode ser apenas uma luz branca, porque se no final do dia nós temos a coloração alaranjada, e se no meio do dia nós temos a coloração azul, isso do céu, pode ser que a luz, ela rebata na atmosfera, olha o que eles pensavam, hein? A luz rebata na atmosfera, ela tenha o que eles chamavam na época de reverberação, mas reverberação não era um termo muito correto, porque reverberação é uma frequência sonora, enquanto que a refração é o termo correto para que as ondas luminosas elas possam, entre aspas, bater de um ponto a outro, ou até mesmo se decompor aqui no prisma, como vocês estão vendo, né? Neste prisma. Então, eles conseguiram evidenciar que a luz íntegra, a luz que vem do Sol, é uma luz que aparentemente é branca, mas que ela tem várias decomposições, vários comprimentos de onda, que são os 7 comprimentos visíveis. O azul, o violeta, o verde, o amarelo, o vermelho, o laranja, etc. Tá? Mas que também nós temos outros comprimentos de onda que à época não eram visíveis e sequer foram evidenciados. Então, foi uma época também de muita instrumentação.
Esse foi o ponto interessante. Ao mesmo tempo em que o conhecimento passou a ser sistematizado em áreas, houve também um acréscimo na instrumentação dos laboratórios, na instrumentação dos cientistas. E uma coisa que aconteceu também, já que nós estávamos falando sobre uma revolução científica muito pautada em publicações, essa foi a época do surgimento dos primeiros periódicos. Sabe aqueles que nós falamos? Aqueles que eu falei para vocês, olha, para você selecionar um bom artigo, você tem que ir numa boa revista. Toda revista é chamada de periódico. Periódico porque ela é publicada periodicamente pelos seus autores. E a maioria dessas revistas aqui eram revistas que estavam ligadas a institutos de pesquisa. Lembrando que na Europa, as primeiras universidades surgiram ali na metade da Idade Média, por volta do ano 900, do ano 1000, do ano 1200. Então eram estas universidades, eram estes centros de pesquisa que começaram a publicar essas revistas. E neste caso, da esquerda é a Philosophical Transactions of the Royal Society, que ainda é publicada hoje. Olha aqui, ó, 1665. E à direita, o Journal des Savants, que é francês, neste caso, um jornal parisiense, só que ele parou de ser publicado, ele só foi até 1792. Este aqui, que é o mais interessante, que é o do Royal Society, até hoje está por aí sendo publicado, né? E ele é, hoje, mais concentrado na questão das publicações ligadas à saúde. Antigamente era mais amplo o espectro de estudos que eles publicavam. Já no século XVIII, eis uma nova tentativa de sistematizarmos o conhecimento. Ao passo em que o iluminismo já estava ali presente e ele começou a separar as áreas do conhecimento, houve também por parte do ser humano, né, uma grande necessidade em se dizer, olha, precisamos compartimentar todo o conhecimento existente ou todas as terminologias existentes em um único material. Dá para fazer isso? Dá. Em termos de palavras, em termos de significados, dá para fazer. Agora, logicamente que em termos de artigos é impossível, porque se a cada ano nós temos a publicação de mais ou menos uns 10 mil artigos, e nós já temos aí muitos e muitos anos de desenvolvimento científico, idade contemporânea principalmente, então a gente não consegue simplesmente compartimentar todos os artigos em um único repositório. Tanto que nós temos vários repositórios, né? Nós temos o ResearchGate, Web Science, nós temos o repositório da CAPES, de periódicos, nós temos o Cielo. Então nós temos uma variedade de repositórios e mesmo eles somados não conseguem pegar todos os artigos que são publicados nos mais diferentes periódicos do mundo, né? Então, essa ideia de tentar compartimentalizar o conhecimento de uma única base, que foi por meio da criação de enciclopédias ou dicionários, né, surgiu por meio da Enciclopédia Britânica. Enciclopédia Britânica das Ciências, Artes e Ciências. Surgiu no século XVIII. Foi ótimo, foi excelente. Hoje, a gente pode dizer que uma enciclopédia, entre aspas, é o Google. Tem a mesma função. Aliás, a mesma utopia, só que travestida em tecnologias mais modernas, é o Google. Por meio de hipertexto, por meio de ligação direta. Nós temos ali o Google hoje como a maior enciclopédia que nós temos. Pode não ser verídica, porque o Google não tem muito critério, não tem muita revisão em termos daquilo que pode ser publicado ou não, né? Mas as enciclopédias antigas, até mesmo as enciclopédias atuais, elas têm toda uma revisão para podermos compreender a maioria das terminologias que existem. Houve também uma época, mas isso já faz pelo menos uns 15 anos, que a Wikimedia, que é dona hoje da Wikipédia, tentou digitalizar essas enciclopédias, mas não no sentido de termos pesquisadores publicando conhecimento sobre as enciclopédias, ou dentro de uma enciclopédia digital. É mais uma enciclopédia colaborativa. E tanto isso é verdade que quando você entra no site da Wikipédia e tenta buscar por algum termo, por alguma coisa, sempre aparece ali os dizeres. Essa enciclopédia foi criada de maneira colaborativa. Então pode ser
que o que está dentro da enciclopédia não esteja explicando cientificamente, adequadamente, com validação. Mas foi uma tratativa, foi uma utopia que a Wikimédia tentou gerar, e hoje eu confesso para vocês que a Wikimédia não está tão assim querendo continuar com o projeto, né? Apesar de quem toca o projeto são as pessoas comuns, né? Cada qual no seu campo do planeta, criando conhecimento e criando um artigo dentro da Wikipédia, mas não posso dizer para vocês que ela vai ter muito futuro, porque as próprias pessoas se desinteressam em colocar conteúdo por lá, né? É mais fácil você colocar um conteúdo, por exemplo, numa página sua no Google, ou até mesmo numa rede social, isso passa a ser catalogado dentro do próprio Google. Se isso é certo ou não, do ponto de vista científico, eu não considero como correto. E vocês vão entender na próxima aula o porquê. Tem todo um procedimento, tem todo um protocolo para que nós possamos considerar um determinado conhecimento como científico validado. Não somente científico, é científico validado. Tem uma diferença que a gente vai explicar para vocês na semana que vem. Além disso, nós temos aqui a Ciclopédia, não é nem enciclopédia, Ciclopédia do Ephraim Chambers, em 1728, que foi um dos primeiros projetos, né? Um dos primeiros projetos que trouxe aí a questão da catalogação dos conhecimentos. Vejam que, no caso da Ciclopédia, ou segundo os próprios dizeres de Chambers, se tratava de um dicionário universal das artes e das ciências, que contém as definições dos termos, o significado das coisas, o significado das teorias, e etc, etc, etc. Né? Então, foi uma das primeiras tratativas. Só que, posteriormente, nós tivemos a publicação de outras enciclopédias de caráter mais definitivo. Né? Apenas ilustrações. O iluminismo, novamente, né? Que é um plano de fundo mais de caráter filosófico, e essa questão do iluminismo em si, ela lida com aquela questão que nós chamamos de esclarecimento. Por que esclarecimento, afinal? Vejam que, como nós tínhamos um grande mecanicismo nas mais diferentes áreas do conhecimento, então o ser humano passou a ficar sombreado por muito conhecimento. Sabe quando você tem muita matéria para uma prova e você não sabe o que tem que estudar? Já passaram por isso, né? Tenho certeza absoluta que vocês já passaram por isso. É muita matéria, muito conteúdo. O professor explica, 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 explica e vai sombreando, né? Você vai perdendo a sua própria iluminação. Eis que surge o famoso resumo, que tenta sistematizar quais foram os assuntos que foram falados do começo da disciplina até o momento da prova. Isso quando o professor não fala, quando o aluno pergunta, né? Ah, professor, o que vai cair na prova? Aí o professor responde o quê? Tudo. Aí o aluno fica, tá, não me ajudou em nada. Não é? Quando você tem este tudo, tudo pode cair, todas as discussões podem cair, até o nome do professor pode cair na prova. Então, quando a gente fala sobre este pano de fundo mais de caráter filosófico, iluminismo como um todo, nós estamos falando acerca de um processo que esclareceu para os seres humanos todos os níveis hierárquicos de conhecimento. Todos os níveis hierárquicos. E aí surgiram as mais diferentes áreas da ciência. Volto a dizer, o iluminismo é ruim? Não. A ideia foi excelente, sistematizar o conhecimento. Mas deu no que deu, pelo exemplo que nós ilustramos do oceano de conhecimentos, né? Estamos formando pessoas muito especializadas em áreas, só que essas pessoas tão especializadas assim não sabem trabalhar com um conhecimento de nível mais genérico, um conhecimento interdisciplinar. Então, hoje, a nossa batalha como educadores e também como filósofos da ciência é justamente tecer um caminho contrário, como se fosse uma espécie de neo-iluminismo, para iluminar de novo a humanidade, dizendo, olha, ter conhecimento aprofundado é muito importante. Só que, ao mesmo tempo, existem duas necessidades.
A primeira necessidade, até eu li um texto esses dias pelo doutorado e achei fantástico, que é o mindfulness. Mindfulness. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse conceito do mindfulness, mas traduzindo de uma forma assim bem direta, nós precisamos meditar. Meditar para recuperar a nossa capacidade de concentração e de harmonia para com o mundo, observando aquilo que realmente é essencial para o prosseguimento das nossas atividades. Pois vejam, hoje a gente está inundado por conhecimentos. Nós somos a sociedade do conhecimento, não é? Nós temos conhecimentos variados na internet, às vezes chega alguma coisa pela TV, infelizmente chega muita coisa e coisa errada pelas redes sociais, isso é fato, e a nossa cabeça vai enchendo tão grandemente que chega ao ponto que a nossa cabeça já não processa mais nada. E aí o que acontece? Por um lado, a gente fica cansado demasiadamente e de forma inexplicável, e por outro lado, a gente até entra em depressão, porque nós achamos que a nossa incompreensão sobre o mundo é fruto de incompetência nossa. Ainda mais diante de um mundo, digamos, com valores estritamente capitalistas, onde a produtividade é o critério mais bem avaliado em um ser humano. Então, aquele cara que trabalha de domingo, que trabalha de sábado, trabalha de meia-noite às 6, aquele cara que produz pra caramba, que lê pra caramba, ele tem valor. Só que ele tem vida. Ele consegue respirar. Ele consegue meditar para entender o que realmente vale a pena na vida dele. Ele não consegue. Por quê? Ora, ele está preocupado com as demandas futuras, então ele está se programando para tentar atender essas demandas futuras, trabalhando pra caramba agora, porque tem aula para gravar, por exemplo, na semana que vem, porque tem uma prova na semana que vem, então tem que rachar de estudar, senão o professor vai me dar nota baixa. E ora eu tenho que me preocupar com a falta de desempenho que eu tive no passado, para tentar consertar os meus problemas, que eu estou sendo marcado, por exemplo, pelo meu patrão. Preciso cumprir uma meta. Essa loucura toda tem levado as pessoas ao desespero, à tristeza, à depressão, à sensação de que eles são os inúteis. Não é isso que está acontecendo? Esse é o extremo do extremo que está acontecendo hoje. Então, hoje nós podemos dizer que essa corrente que nós estamos vendo aqui, que foi criada, o iluminismo, lá no século XVIII, século XIX, ela está voltando com uma nova roupagem. Do tipo, precisamos deixar de nos aperfeiçoar tanto numa única área e precisamos enxergar as coisas de um ponto de vista mais sistêmico, mais integrado, de um ponto de vista mais unido, as áreas do conhecimento conversando entre si, de maneira a compreendermos os fenômenos tal como uma pessoa que não tem o conhecimento, mas pela luz dos seus olhos, ela consegue evidenciar uma lógica, ela consegue criar alguma coisa. Vocês criam? Vocês são capazes de criar alguma coisa? Façam essa pergunta introspectiva, neste exato momento. A capacidade de criação e a criatividade são um dos fatores incisivos para que nós possamos gerar ciência na atualidade, assim como foi no passado. Nós precisamos visualizar fora da nossa casinha, mas para isso a gente precisa ter tempo, cabeça vazia, criatividade. Vocês têm tido tempo para criar? Difícil, né? É difícil criar. E digo isso, pessoal, pelas redes sociais, que elas são um retrato muito forte. Olha uma teoria aí, ó. Um retrato muito forte do comportamento social da atualidade. Pouquíssimos escrevem um texto. Pouquíssimos publicam uma foto própria. A maioria simplesmente pega conteúdo que foi produzido por um terceiro e cola no seu mural e fala: viraliza, viraliza, viraliza. Ou ainda, fotos
que supostamente contém uma frase que foi criada por um personagem, por exemplo, aparece a foto lá do Will Smith, naquele filme mais dramático que ele criou, que eu não me lembro o nome dele. Aí aparece uma frase lá. Aí a pessoa compartilha aquela frase lacradora, né? Uau! Se você quer ser alguém, não deixe de acreditar nos seus sonhos. Tipo isso. E vai compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando. Visualizem Instagram e Facebook de vocês. Vocês vão entender que essas redes sociais, hoje, elas estão num copia e cola tão imenso que isso retrata a letargia da nossa sociedade. Letargia? Nossa sociedade é letárgica? Sim, porque nós estamos cobertos por tanto conhecimento e por tanta informação. Nós não estamos tendo a cabeça vazia suficiente para poder pensar no que é essencial, para poder pensar no presente, para poder vivenciar valores que nos tornem curiosos mais uma vez. Se aquilo que nos levou a desenvolver ciência no passado, que era curiosidade, era cabeça fresca, hoje já não existe, o que vocês acham que, ou melhor, aonde vocês acham que nós vamos chegar? Nós vamos chegar num tempo virtuoso pautado pela ciência, ou a nossa tendência é uma tendência decadente? Questões a se pensar, não é? Várias, várias. Bom, vamos dando continuidade aqui, né? Já que vocês estão entendendo. Olha só que legal, pessoal. Isso aqui, olha essa palavrinha. Obsessão sistemática e classificatória. Para a gente pegar até mesmo conhecimento sistematizado desse jeito aqui, ó. O entendimento, ele passa pela memória, pela razão e pela imaginação. Todas essas áreas aqui, ó, são da filosofia. Todas. Ciência do homem, lógica, arte do pensamento. Quer dizer, aqui são as coluninhas. Aqui eu estou vendo com o meu barquinho, ó, no sentido da minha mão. Parei. Vou me aprofundar aqui, ó. Beleza, você vai ter conhecimentos ligados à área da razão. Mas a imaginação, que é tão necessária para que você crie ciência? E a memória daquilo que já aconteceu? Você vai desconsiderar toda a história precedente para você tentar estudar alguma coisa nova? Estão percebendo que essa obsessão, ela, em princípio, não era ruim, nós precisávamos sistematizar o conhecimento, mas ela se tornou ruim pelo comportamento que nós assumimos frente a essa sistematização? Ah, se eu vou ser um biólogo, eu vou estudar só biologia. Não vou estudar outras áreas do conhecimento, né? Isso é perigoso. Olha isso aqui, gente. O Linneu. Não é o Linneu ali da Grande Família, não, tá? É o Linneu. Primeiro cara, se vocês não sabem quem é esse Linneu, pensem no nome das espécies. Por exemplo, soja. Soja é Glycine max, nome da espécie. E aparece um L no final. Glycine max, L. Esse L vem do Linneu. Este Linneu, que fez tudo isso que vocês estão vendo, ó, sistematização dos seres vivos. Reino animal. Peixes, anfíbios, aves, quadrúpedes. Nós somos quadrúpedes. Puxa vida. Estamos aqui, ó. Paradoxais, vermes. Eu fiz tudo isso. Vamos sistematizar, ó. E para você ser um bom biólogo, tem que saber tudo isso aqui, ó. Jesus amado. Estão percebendo? Foi praticamente um vírusinho, uma doença, que fez com que os nossos seres humanos da época sistematizassem tudo. Tudo. Houve também um desenvolvimento explosivo da matemática, a análise infinitesimal. Essa turma toda aqui começou a evidenciar, por exemplo, o logaritmo, limite, função limite. Nossa, tive uma aula hoje de função limite
com uma turma da agronomia que só faltou eles perderem os parafusos da cabeça. Porque a gente falou desses caras todos aqui, ó. Bernoulli, Laplace, Laguerre, Legendre, os irmãos Bernoulli, tá? Não é só um Bernoulli, não. O de Moivre e outros, né? Laicização e difusão do saber, a própria Revolução Francesa. Essa questão da laicização significa dizer que o conhecimento, em definitivo, se separou da religião. Foi a partir daí que nós criamos os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, porque se a ciência explica tudo, pela sistematização da ciência nós podemos explicar todos os fenômenos, então não há um Deus que tenha criado tudo isso. Embora na atualidade, aqueles cientistas que trabalham com mindfulness, eles acreditam justamente no contrário, que muitas das coisas elas são explicadas logicamente pelo ser humano, pela sua compreensão do mundo, sobre os fenômenos que acontecem. Só que vários dos cientistas da atualidade, até mesmo Steve Hawking, ele colocava, olha, entendemos a lógica, mas houve uma energia predecessora que criou tudo isso aqui, que nós não sabemos o que é. Podemos dizer que se trata de Deus? Talvez. Não acredito, porém não desacredito. Taxativamente, ele disse isso. Não acredito, mas não desacredito. Então, os cientistas hoje eles estão com uma relação muito mais próxima com relação à religiosidade, com relação à espiritualidade, né? Não necessariamente são cristãos, ou são budistas, ou são espíritas, não é isso. Mas eles acreditam que tem algo maior acontecendo que eles mesmos não são capazes de explicar. Nós temos aqui a evolução dos organismos, o Maupertuis, este que publicou a emancipação das disciplinas a partir da filosofia natural, né? Então nós entendemos, por um lado, a parte biológica e, por outro lado, a filosofia natural. A química, várias publicações foram estabelecidas naquele tempo. O newtonianismo, isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, são planetários que começaram a ser esquematizados naquela época, já na passagem para o século XIX, né? O newtonianismo no que tange a questão da evidenciação da gravidade, tão somente, tá? Não das outras leis, mas a lei da gravidade apropriadamente. Aqui nós temos uma explicação sobre a lei da gravidade na questão dos diagramas, né? O newtonianismo explicava, por exemplo, por que o planeta Terra, no seu todo, tinha gravidade, por que todo corpo massivo tem gravidade. Explicou bastante sobre a questão da mecânica, do atrito, enfim, várias questões, né? Aqui nós temos a história natural, os museus, a questão do Linneu, Lamarck, apareceu nessa história também o Charles Darwin, e assim sucessivamente. Aí nós chegamos ao século XIX com todos esses personagens, né? Vejam que cada vez mais nós temos um aumento da complexidade na produção do conhecimento. Então nós temos o Cuvier com a paleontologia, o catastrofismo de Lyell, o uniformitarianismo. Meu Deus do céu, o que é isso, professor? É a teoria da uniformidade, que cada ser é uniforme dentro da sua espécie. Né? A emancipação da biologia a partir da história natural, o que nós queremos estabelecer com isso? Que no século anterior, no século XVIII, nós tivemos a formação das áreas básicas da ciência. E no século XIX, nós começamos a derivar essas áreas da ciência para pequenas áreas. Então, por exemplo, a geologia surgiu da história natural. A biologia surgiu a partir da história natural e da medicina. Então, são ciências derivadas. O surgimento da química orgânica, que eu falo muito nas minhas aulas de química orgânica, né, do Höhler, Kekulé, Marcelin, Liebig. Aliás, Justus von Liebig fala muito sobre fertilidade de solos, né? E aqui os personagens clássicos, né? O Claude Bernard, o Darwin, o Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, também, que ele é naturalista, Lamarck,
Mendel, esse cara, descobriu para nós só uma coisinha bem básica, que a gente quase não usa no dia de hoje, né? Nos dias atuais. Hereditariedade e lei da herdabilidade. Só. Com aquelas ervilhas, sabe? A cor da flor da ervilha é uma cor violeta, é uma cor branca. Opa, surgiu rosa. Em 50% da prole. Uau! Como? Ele evidenciou para nós. Assim como o tegumento das ervilhas, né, que é um experimento que vocês devem ter ouvido falar. O Fleming, que trabalhou com a citogenética naquela hora, né, dando continuidade à genética clássica de Mendel, né, tentando descobrir se tinha alguma coisa na célula que carregava uma mensagem para gerações posteriores com as características dos pais. Algo que só em 1957, com a ajuda quase que milagrosa de um equipamento de raio-x, é que a gente conseguiu evidenciar o DNA, que supostamente era uma partícula divina, que carregava as informações de geração a geração. Revolução científica contemporânea, ainda no século XIX, né? Termodinâmica, atomismo moderno, a psicanálise. Então, aqui nós temos o modelo mecânico do éter. Do éter? É o éter. Substância química orgânica, que hoje a gente enxerga com grande facilidade, inclusive faz as projeções do nosso papel, né? É átomo de carbono, átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio. Na época, o que se tinha ideia era isso aqui, ó. Era esse desenho da tela. Então, houve uma evolução muito grande, né? Houve a formação da institucionalização da ciência nas formas atuais, a criação de departamentos dentro de universidade, a criação das cátedras, né, que são as cadeiras. Quando a gente fala que um professor, por exemplo, o professor de matemática de vocês, professor de cálculo, é o professor fulano, vamos colocar dessa forma. O professor fulano está na cadeira ou na cátedra de cálculo. É porque ele tem o domínio de cálculo e leciona para vocês, leciona para agronomia, leciona para veterinária, leciona para outros cursos. Ele tem o domínio da área do conhecimento, mesmo que essa área do conhecimento seja direcionada para uma outra área teoricamente diferente, né? Houve um processo de fragmentação do conhecimento, fato. Vocês viram que das áreas clássicas, história natural, medicina e a questão das artes, elas começaram a ser fragmentadas cada vez mais. Então, podemos dizer que aquele esforço que o iluminismo estabeleceu em sistematizar o conhecimento, ele aos pouquinhos foi se perdendo. Por quê? Nós começamos a criar áreas derivadas que não puderam ser encaixadas naquelas áreas clássicas. E tanto que hoje, por exemplo, zootecnia. Zootecnia está dentro das ciências agrárias. Só que antigamente as ciências agrárias estavam dentro da ciência biológica. Ciências biológicas, né? As ciências biológicas, mais antigamente ainda, século XIX, estavam dentro das ciências médicas. E as ciências médicas, por sua vez, estavam ligadas à filosofia. Então, um começou a derivar o outro, e hoje nós temos uma diversidade de áreas do conhecimento. Talvez a pergunta que possa surgir para vocês é: professor, quais são as áreas do conhecimento que nós temos na atualidade? Se vocês quiserem, dê uma pesquisada lá no CNPq, tá? Conselho Nacional de Desenvolvimento e Pesquisa Científica e Inovação. CNPq, cnpq.br. Pesquisem pela tabela de áreas do conhecimento. Vocês vão ver que nós temos uma tabela gigantesca de todas as possíveis derivações das áreas do conhecimento que nós temos hoje. E vejam que nós partimos de apenas uma, hein? Filosofia. Talvez a primeira ciência que tenha surgido. Bom, além disso, né, outros exemplos. Revisão nos padrões de rigor da matemática e da lógica, fundamentação mais rigorosa das análises científicas, o surgimento da álgebra abstrata, análise dimensional. Não é abstrato porque eu estou pensando como é que se calcula a limite em Marte, não é nesse sentido. Mas é porque a gente está pensando, por exemplo, em cálculos que sejam mais de caráter volumétrico. Por exemplo, quem viu aquele filme, O Gênios do Oriente,
que eu recomendei para vocês verem no comecinho da disciplina, vocês se lembram muito bem que foi um processo de abstração que fez com que nós pudéssemos criar uma função cúbica capaz de calcular o volume do Taj Mahal. Simples assim. Uma vez que nós temos 3 dimensões, né? A questão da altura, a questão da profundidade e a questão da largura. Essas 3 dimensões, elas puderam ser, primeiro, abstraídas para depois serem trazidas para um modelo técnico-científico, que é a função cúbica, que nos permitiu calcular a área daquela situação, daquela construção. Tá? Além disso, geometrias não euclidianas, né? Geometria diferencial, topologia, ou seja, foi um desenvolvimento bem interessante. Olha só, pessoal, radiação e materialização da radiação. 1896, já quase passando ali para o século XX. O Henri Becquerel, vocês já devem ter ouvido falar desse nome também, se vocês estão estudando física. Vejam que ela foi impressionada pela exposição à radioatividade de sais de urânio. Então isso aqui, na verdade, nada mais é do que como se fosse um filme fotográfico, que foi exposto próximo a sais de urânio. A gente não consegue ver a radioatividade, concordam? Nós não conseguimos ver. Inclusive, eu tenho aqui um celular em mãos. Eu não consigo ver as ondas eletromagnéticas que chegam nesse aparelho. Mas eu sei que elas estão por aqui. Como que eu posso materializá-las? Papel fotográfico. Neste caso, claro, radioatividade. Então a gente conseguiu evidenciar a existência da emanação de uma energia a partir do núcleo de urânio, das relações químicas existentes entre as orbitais SPDF do urânio, né? Você se lembra das orbitais? Espero que sim, é bem legal. Aí nós tivemos o Big Science, o início da Big Science, isso mais para o finalzinho do século XIX. Gente, isso aqui, ó, é um telescópio Leviatã, de 72 polegadas, lá na Irlanda. Isso por volta de 1860, a gente não sabe exatamente quando. Mas esse telescópio, ele existe hoje, lá na Irlanda, mas como se fosse, digamos, uma espécie de museu, porque o telescópio em si não funciona, mas foi um momento a partir do qual a instrumentação ganhou áreas de gigantismo, com a construção de telescópios, com a construção de plantas laboratoriais para química, para biologia, casa de vegetação. Então, nós ampliamos os investimentos em ciência, dada a curiosidade que o ser humano tinha à época, né? Eis aqui o John Dalton, um novo sistema da filosofia química. Então, ele começou a debater sobre o atomismo e a formação dos átomos. Segundo o próprio Dalton, ele dizia o seguinte, olha, a matéria é divisível. Ele não sabia dizer se a matéria era divisível infinita ou finitamente. Mas ele tinha uma ideia muito clara, principalmente após os experimentos ali com o urânio, que havia uma partícula muito pequena que não poderia ser dividida, que ali seria a partícula primordial para a formação de qualquer composto, seja ele orgânico ou inorgânico. E aí ele desenvolveu essa história, essa ideia do átomo. E os arranjos dos átomos é que permitiram, então, a composição da matéria tal como nós vemos hoje. Ele simplesmente imaginou. Simplesmente começou a raciocinar, partindo-se, logicamente, dos princípios das análises biológicas, né? Se eu tenho a pele, que é um tecido, nós temos células. Nas células, nós temos elementos que à época não tinham nome, mas que posteriormente foram chamadas de organelas. Dentro das organelas, nós temos substâncias químicas. A água seria uma substância química. Agora, o que forma essa água exatamente? Existe alguma coisa, algum arranjo. Essa coisa foi justamente chamado de átomo. Partícula indivisível. Que hoje a gente chegou à conclusão que dá para dividir, né? As partículas subatômicas, por exemplo, o neutrino, né? Nós temos outras partículas nucleares e anucleares também, que são
menores. E imagino eu que cada vez mais, se a gente desenvolve a nossa instrumentação, a gente vai encontrar partículas cada vez menores, ao ponto de chegarmos ao infinito, né? Não sei se vai ser isso, mas pelo menos é a tendência. E aí nós chegamos ao século XX, finalmente chegamos ao século XX, com revoluções, principalmente quanto à teoria quântica e à relatividade. Relatividade, explicada por Einstein, vocês devem conhecer muito bem a teoria da relatividade, que denota a relatividade do espaço-tempo, que inclusive explica, por exemplo, por que algumas pessoas elas têm uma noção do tempo diferente das demais. Para algumas pessoas o tempo parece passar mais rápido, para outras pessoas parece que o tempo passa mais lentamente. Embora os profissionais da área de psicologia estabeleçam que isso é uma mera noção psicológica e mental sobre o mundo, Einstein explicava que o próprio universo, a depender de seu comportamento, fazia com que as pessoas achassem que o tempo estava passando mais rápido ou mais devagar. A tendência hoje, eu até li esse artigo hoje, um pouquinho antes da aula, né? Um artigo que dizia o seguinte: a temperatura dos seres humanos está diminuindo, a média de temperatura, né? Lá por volta de 1800, essa mesma época que a gente estava discutindo, a temperatura humana, ela beirava a casa dos 37,3, 37,4, né? Que hoje a gente já entende que é um estado de pré-febre. Mas por que a temperatura era mais alta naquele momento? Basicamente pela sobrevivência do ser humano à época, né? Que não tinha, por exemplo, sistemas de ar-condicionado, calefação, as roupas não eram tão desenvolvidas. Então ele enfrentava mais intempéries que forçavam com que o seu metabolismo fosse mais veloz. Hoje, o nosso metabolismo tende a ser um metabolismo um pouquinho mais lento. E o controle de temperatura ao nosso redor tem se tornado um controle mais efetivo. Se a gente não tem um equipamento de ar-condicionado, a gente tem um ventilador. E se a gente tem um equipamento de ar-condicionado, a gente tende a ficar em uma variação de temperatura muito menor. A não ser que a gente trabalhe preponderantemente do lado de fora, né? Um trabalho a céu aberto. Mas a maioria de nós ficamos mais operando as nossas ações aqui, na beira do computador, ou sentados em uma carteira escolar. A temperatura não varia tanto. E hoje a temperatura média do ser humano está na casa dos 36,2. O que isso tem a ver com a relatividade do Einstein? Ora, segundo a própria relatividade do Einstein e também a lei geral da termodinâmica, a velocidade de um determinado corpo está ligada intimamente com relação à sua temperatura. Tanto que, se eu quiser paralisar um corpo em definitivo, basta que eu faça esse corpo chegar ao zero absoluto. O zero absoluto não é menos 273 Kelvin? Então, esse corpo ele poderia parar metabolicamente se eu chegasse nessa temperatura. Então, o que está acontecendo é que o nosso próprio metabolismo está decaindo. E se o metabolismo decai, a nossa noção de tempo ela também pode variar. As pessoas que têm uma temperatura maior tendem a ter uma noção de tempo mais restrita, ou seja, elas acham que tudo é muito rápido. Elas estão ali ligadas no 220 o tempo todo, enquanto que as pessoas que têm uma temperatura um pouquinho menor, para elas parece que o tempo não passa tão rápido. Nossa, hoje está demorando para passar, né? Que dia estranho. Isso não tem a ver com dia frio? Tem a ver com dia frio. Domingão agora, que foi feriado, que vocês estavam descansando, tava fresquinho, não tava? Tava aquele solzão, aquela temperatura quente. Tava mais friozinho. E aí eu ouvi de vários alunos meus, né? Nossa, professora, esse domingo foi tão gostoso para descansar. Eu perguntei por quê? Ah, porque estava tão friozinho, parece que o dia demorou para passar. Enquanto que quando está muito quente, parece que o dia passa assim, ó. Porque nós estamos com calor também. Tudo tem a ver termodinâmica e relatividade. E a teoria quântica, que é muito falada aí no filme dos Vingadores, né? Vamos voltar no tempo, vamos avançar no tempo. Nós temos paralelismos, multiversos.
começou a ser estudada ali no comecinho do século XX. Além, logicamente, do próprio DNA, né, que a gente já havia conversado com vocês, e as primeiras ideias do DNA surgiram a partir de 1957, com uma simples imagem de raio-x. Essa imagem de raio-x revelou uma estrutura muito parecida com essa aqui, ó, só que toda borrada, claro. E depois, mais para a década de 70, é que a gente conseguiu delimitar o que é exatamente essa estrutura do DNA. Nós temos aqui uma dupla fita, não é? Uma dupla fita, que está nessa forma helicoidal, e nós temos a ligação desses compostos orgânicos, a adenina, guanina, citosina e timina. Lembrando que entre adenina e timina nós temos uma ligação dupla, é insaturada, dupla, e aqui nós temos uma ligação insaturada tripla entre guanina e citosina. E, inclusive, a gente conseguiu até compreender como que é o processo de replicação desse DNA. Que daí são outros carnavais, imagino que vocês terão essa oportunidade em outras disciplinas. Mas aí começou a destrinchar uma série de outros conhecimentos, universo dinâmico, sociedade da informação, globalização, virtualização, interferência do complexo industrial, medicina, técnica e tecnologia médica, redefinições de doenças, farmacologia, síntese de elementos químicos artificiais, energia atômica, popularização da ciência. Quanta coisa, né? Então a gente começa a entender que, dadas todas essas evoluções aqui, até mesmo este exemplo que vocês estão vendo aqui, ó, que é o Big Science e a Tecnociência, que é a vista aérea do Fermilab, isso aqui ocupa a área de quilômetros quadrados. Justamente para se evidenciar, por exemplo, a produção de fármacos, acelerador de partículas, que tem 32 quilômetros de diâmetro lá na Europa. O Big Science está muito presente hoje ainda. E tanto está presente que a gente tem até uma corrida espacial privada. Elon Musk lançando o seu Tesla Roadster na atmosfera da Terra. Esse Tesla hoje está dando a volta por Marte. Vocês acham que está dando uma volta por Marte só para... Ah, eu lancei o primeiro carro lá para o universo, né, o Starman. Vocês acham que foi à toa? Óbvio que não, o cara está coletando dados de Marte. A ideia dele em 2030 é levar pessoas para colonizar aquele planeta. Quer mais Big Science do que isso? A ideia de levar pessoas para a Lua novamente em 2025. Vocês querem mais Big Science do que isso? Isso está acontecendo, pessoal. Ciência da computação. Essa imagem aqui, ó, é de 1945. O ENIAC. ENIAC, é? 1945 foi o final da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é o ENIAC, que é um computador de comunicação dos Estados Unidos. A questão da internet, ó, é daqui. E para os fãs do Super-Homem, este nome aqui, ENIAC, gerou o Brainiac, que seria um paralelo, né, aquele personagem que é antagonista do Super-Homem, que controla todos os computadores, né? Então, esse nome ENIAC gerou o Brainiac. Para quem é fã, logicamente, né? Mas os primeiros computadores surgiram aqui, ó. 1945. Nem eu, nem vocês sonhávamos em nascer. Talvez nem os pais de vocês. Os avós, quem sabe, estavam ali, né? Jovenzinhos, alguns deles pracinhas, né? Lá na Itália, tentando combater ali os fascistas, os nazistas, participando ali do bloco de países tidos como democratas. A computação surgiu ali. E, pasmem, para vocês verem como é que é a evolução das coisas, né? Isso aqui, todas essas unidades computacionais faziam a mesma coisa que um computador de mesa da década de 80, que tinha o Windows 1 instalado. Se hoje a gente tem o Windows 10, né, que está todo mundo usando o Windows 10 por aí, ou até mesmo os Androids da vida nos smartphones, a gente precisava de uma sala que tivesse pelo menos uns 10 mil metros quadrados, 1 hectare.
de computadores para fazer a mesma coisa que esse negócio aqui faz. E sabe para quê? Para transmitir mensagem, só. Transmitir dados. Hoje a gente tem toda essa interface, né? Vocês conseguem me ver nas suas telas planas, etc. O que vai acontecer daqui a alguns anos com esse desenvolvimento científico todo, né? Uma vez, até eu li hoje também, é uma pena que eu não guardo esses arquivos, eu vou lendo, vou consumindo leitura e não guardo para mostrar para vocês. Mas tinha uma leitura hoje, deixa eu ver se eu acho aqui no feed de notícias. Era uma notícia que dizia assim, que nós conseguimos sucesso em ligar o cérebro humano por meio de um chip Wi-Fi a um computador. É, um chip instalado em algum ponto do cérebro de uma pessoa, claro que em nível experimental, estava conseguindo abrir, por exemplo, o Word, abrir o navegador de internet, pensar, por exemplo, numa palavra, queijo, aí aparece queijo na tela. Eu vou tentar achar essa notícia de novo, foi interessantíssimo, eu li ela acho que hoje pela manhã, para se ter uma ideia. Mas é uma questão doida, né? Cada vez mais a gente está se aproximando de virtualizações, aquela coisa do Minority Report, né? Que é aquele filme de ficção, a gente consegue mexer nas telas com as nossas mãos, ou mesmo Homem de Ferro, né? Que ele conseguia projetar suas armas em realidade virtual, realidade aumentada. Vejam que nós estamos chegando nesses patamares. Nanotecnologia. É, nanotecnologia. Aqui nós temos, primeiro, nanotecnologia, 1 metro vezes 10 a menos 9. 10 a menos 9. Então, aqui nós temos 0,1 nanotubo. Significa dizer que esse 10 a menos 9, na verdade, é 10 a menos 10. É 1 metro vezes 10 a menos 10. Um tubinho criado. Ah, mas para que eu estou criando isso? Ora, para fazer rotores moleculares, ou ainda para fazer regeneração de tecidos. Nanotecnologia para fazer regeneração de tecidos. Ou ainda, na pior das hipóteses, volta a falar dos Vingadores, né? Porque isso aparece muito lá. Aquela armadura que o Tony Stark utilizou no filme Guerra Infinita, bem no finalzinho do filme, que a armadura dele começou a se regenerar. Vocês acham que aquela ideia é uma ideia meio malucona, assim, que os autores tiveram? Negativo. O exército americano já está testando isso. Em muito financiado pelo governo Trump. Só para vocês terem noção, tá? Imagina o que é um sujeito levar um golpe, ou ele ser atingido por, talvez, balas de grosso calibre. A bala não vai atravessar essa armadura ou esse colete deste soldado. E a armadura dele começa a se regenerar. Esse colete dele começa a se regenerar. E também a nanotecnologia tem sido utilizada para construir cérebros robóticos. Então, logo, logo a gente não vai ver mais um soldado atuando a campo, vão ser robôs. Tudo que a gente imaginava nos filmes está acontecendo agora. Olha aqui, ó. Sequência de polipeptídeos específicas, sintéticas, em uma pequena molécula artificial. Então tem uma máquina que é capaz de, a partir, logicamente, de moléculas naturais, eles conseguem criar nanomoléculas artificiais que podem ajudar na saúde humana. Aqui é o Rotaxane, que é um remédio contra câncer. Não está lançado, está em fase de pesquisa, como vocês estão vendo. Essa revista eu não sei exatamente qual que é, para mostrar para vocês se é a Science ou se é a Nature, qual que é a revista, mas aqui a gente consegue ver todos os compostos nanossintetizados que eu não conseguiria sintetizar de maneira natural. Pode ser a cura para uma diversidade de doenças, né? Interessante. Estamos nesse nível agora. Até podemos dizer que é uma contraposição, né? Porque a gente falava tanto sobre a Big Science e agora estamos falando na Nanoscience, gerando essas pequenas moléculas que podem nos servir, podem nos ser muito úteis para a nossa vida, né?
Algo bastante interessante. Estão impressionados? Eu tenho certeza que sim, né? Principalmente ali, quando nós mostramos a tecnociência, né? A questão do ser humano brincar de Deus. Essa questão aqui do colisor de hadrons, não sei se vocês já ouviram falar desses termos, mas é um acelerador de partículas que foi construído lá na Europa que tem 32 quilômetros de diâmetro. É um tubo. E dentro dele a gente tem as primeiras acelerações, acelera, 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 até o momento em que o ser humano é capaz de criar um fenômeno muito parecido com o Big Bang, que gerou o nosso universo. Só que, claro, em nível controlado. Um dos maiores medos que vários cientistas têm é que isso perca o controle, a gente seja capaz de gerar um buraco negro aqui na Terra, que seria catastrófico, né? Talvez se isso acontecesse, dentro de 2, 3 segundos a gente não estaria mais aqui para contar a história. Mas o ser humano está tentando brincar de ser Deus, supondo, logicamente, que aquele movimento do Big Bang, aquela ampla concentração energética e depois a explosão que gerou tudo, é algo ligado a Deus, é algo divino, né? Então, quando eu falo imitar Deus, é justamente chegar nesse nível de conhecimento que nos permite imitar até os fenômenos mais, assim, inesperados. Criar, talvez, um Big Bang, um mini Big Bang. Criar, talvez, uma nova pele. Dar uma condição de vida para o ser humano que tem o seu horizonte por volta de 70, 80 anos, para que ele viva por mais tempo. Já existem até tratativas por nanociência de pegar as memórias de um ser humano e colocar num cérebro robótico. Exatamente. O corpo orgânico vai embora, como tem que ser, mas pelo menos as memórias desse cara vão ficar lá no robô. Aí pode ser que alguém diga assim: ah, professor, mas isso foi previsto nos Simpsons. Pior que foi. Tem um episódio, inclusive, que tem o Homer com vários clones, né? O professor Frink, ele gerou vários clones, e aí o Homer tinha morrido no começo do episódio, aí o professor Frink chegou e falou assim: olha, não se preocupa, Marge, eu tenho aqui as memórias do seu marido e instalei elas num clone. E aí, na camiseta do Homer, estava assim, número 2. Era um corpo robótico com as memórias da pessoa, com os jeitos, com as vontades. Claro que nada muito perfeito, lógico, apenas é uma prototipação, mas isso já está sendo pensado. A nossa vida é fugaz, não é? Nós nascemos, nós crescemos, nos desenvolvemos, procriamos, envelhecemos e temos uma morte digna. Nosso maior medo, que é essa morte digna, a gente está tentando fugir dele. Está tentando viver eternamente. Por meios robóticos, logicamente, né? Que coisa, hein? Este é o ser humano. Só que volto a dizer, ao mesmo tempo em que nós temos este ser humano tão inventivo, vendo possibilidades de colonizar Marte, de pisar na Lua, de pegar aquela chuva de diamantes, né? Aliás, por falar em chuva de diamantes, acompanha Fantástico. Tem muita coisa que não vale a pena, é bem verdade. A gente fica com depressão de assistir o Fantástico. Mas tem muita coisa que vale a pena também, que é aquela série sobre os planetas. Lembra que eu falei para vocês sobre chuva de diamantes lá em Netuno? Passou domingo agora. E quando foi falado em Saturno também passou a mesma coisa, né? A alta pressão da atmosfera condensa o metano numa pressão tão grande que vira diamante. Se a gente tivesse possibilidade de pegar pelo menos um pouquinho desse diamante, né? Puxa vida, seria legal. Mas, só voltando então, esse mesmo ser humano que tem essa condição, né, essa visão de futuro, de tentar criar um planeta, digamos, sustentável, de criar novas tecnologias que permitam com que o ser humano viva por mais tempo, viva melhor, é o mesmo ser humano que ainda está presente frente a uma grande desigualdade social, a uma grande desigualdade econômica, a uma certa apatia com relação às ciências,
a questão ideológica ainda está muito forte, né? A gente precisa se posicionar politicamente, direita, esquerda. É um ser humano sufocado, que não é capaz de meditar, que não é capaz de se preocupar com o presente, de viver a sua vida intensamente. Ele está sempre preocupado com o futuro. Ó, preciso fazer isso. E o cara acaba perdendo a vida, acaba perdendo noite de sono, acaba perdendo um abraço, um filme, acaba perdendo um dia de sol maravilhoso como esse, porque tem que pensar em fazer alguma coisa. Essa sufocação é algo que a gente precisa pensar também como uma quebra de paradigma. Se a ciência serve para melhorar a qualidade de vida do ser humano, a gente tem que pensar em como fazer ciência para melhorar essa qualidade de vida, porque do jeito que está, nós temos muito boas perspectivas. Estamos olhando aqui para um futuro não muito distante. Só que a gente não é capaz de olhar o próprio presente. Isso é tenso, hein? Por demais. Quando você percebe, você está com 70 anos e fala, puxa, eu não vivi nada da minha vida, que arrependimento. Temos que pensar nisso, tá? Pessoal, alguma dúvida? Vocês gostariam de colocar? Estão impressionados? Eu já vi uns caracas ali no chat, né? Nossa, que coisa legal. Caraca, caramba, né? É isso que vai acontecer. Bom, como não houve manifestações, então a gente vai fazer do mesmo sistema. Opa, houve uma lá. Chega a assustar. Vai assustar a gente sim, viu, Felipe? Demais. Assusta. A gente não sabe o quanto nós temos as nossas possibilidades, né, ao nosso redor. A Analista está com medo. Quem mais está com medo aí? A galera está ficando com medo, né? Eu fico maravilhado, porque eu gosto muito dessas inovações, de saber um pouco mais sobre as inovações. Mas eu confesso também que às vezes elas nos deixam um pouquinho assustadas, né? Nós ficamos muito assustados por conta disso, porque o que vai ser de nós daqui a 10 anos, 15 anos, com tantas inovações? Será que a gente vai conseguir acompanhar tudo isso? Ou será que talvez a ciência e a tecnologia sejam mais uma forma de segregação? Quem detém o conhecimento vai evoluir, quem não detém o conhecimento vai ser selecionado, né? Sim, os zootecnistas serão úteis sim, Felipe, com certeza, claro. Ora, vocês são os caras que dominam a produção animal. Até onde eu sei, ainda não se inventou uma cápsula que alimente o animal, tal como o alimento espacial alimentaria o astronauta, né? Que é uma pequena cápsula, uma pequena pasta. Que, inclusive, até o Pica-Pau tirou sarro no desenho de 1970, né? A pasta do astronauta ali. Eu falo muito em desenhos, em filmes, etc., porque esses desenhos e filmes são uma janela sociológica também para a gente poder perceber qual é a visão do ser humano sobre o seu próprio futuro. O filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que veio lá da década de 70 para a década de 80, ele estabelecia uma visão sobre o futuro. Os Jetsons, de Hanna-Barbera, em 1962, eles criaram uma visão de futuro que nós tínhamos carros voadores, já no ano 2000. Aquele desenho se passava no ano 2000. Chegamos ao ano 2020 e agora que a gente começou a pensar nisso, já existe moto que voa. Autonomia, 10 minutos. Mas tudo bem, é um começo. É um salto que você pode dar numa avenida que está totalmente congestionada, parada por um acidente, por exemplo. Por que não? Carro autônomo, carro que fala com a gente. Onde você quer ir, senhor Felipe? Onde você quer ir? Se você simplesmente disser, olha, me leva até o Catuaí, ele vai te levar. Isso é real. Veículos todos elétricos. É real. Está se tornando. Geladeira que fala com você e te indica o que tem e o que não tem, para você poder fazer mercado. Tem, desde 2012. A geladeira mais tecnificada da Samsung. Ela manda a listinha para o seu smartphone smartphone se comunica com o mercado e o mercado manda para você, por entregador, o que você precisa. Quer mais ou tá bom? A nossa casa vai ser cheia de telas. Isso eu tenho certeza absoluta. Até tem um comercialzinho da LG, que também é bem interessante, que é aquele do cachorrinho, não sei se vocês viram. O cachorro tá morrendo de calor, né? Tá lá, olha pro aquário, fala, ai que inveja dos peixinhos, né? Aí de repente o cara tá dirigindo o carro, ele fala, ok, Google, ligar o ar-condicionado.
E tem o sistema SmartThings da Samsung que faz isso, se for o ar-condicionado da Samsung, né? Da LG é um outro sistema, mas é muito parecido. Aí ele liga o ar-condicionado da tua casa. E o cachorro fala, ligou? Esse comercial é bom, né, Annalise? Exato. Esse comercial mesmo que eu tô falando. Então, hoje as tecnologias são integrativas, né, interligadas. Tem que ver a janela de oportunidades, não pode ficar cego pelo grande número de conhecimentos que nós temos, né, que encobrem a nossa cabeça. Por isso que eu falo do tal neo-iluminismo. Esse neo-iluminismo é que faz com que vocês possam ver o que nós temos de conhecimento nos dias atuais e vocês possam utilizar esse conhecimento ao seu favor. Hoje, a tecnologia a campo é muito grande, né? Tem aí vários sensores nos animais, drones que captam sinais desses sensores para te dar uma dica se determinado animal está doente, se determinado animal está mal nutrido, se uma pastagem ela está com falhas que não nutrem adequadamente os animais. Então tem que saber usar. Tem que saber ficar ligado e aproveitar essas oportunidades, tá? Mas, pessoal, não tem mais tempo para nada. Tchau, tchau, gente. Brigadão. Forte abraço, bom final de semana, aproveitem.